Eu sou mestre Regis, né? Nasci na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1945, e no Hospital Miguel Couto, na Gávea. E muito bem nascido, por sinal, mas logo com o falecimento da minha mãe, fiquei com 5 anos, eram 6 irmãos, eu era o segundo, e obviamente a vida ficou muito difícil, muito complicada. Eu fui obrigado a ir para a rua, vender bala e engraxar sapato e outras coisas, isso com 6 anos. Isso por volta de 1950, 51, né? E um dos lugares onde a gente ganhava muito dinheiro, no bonde, nos bondes, né? E na Lapa. A Lapa era uma festa, era a capital do mundo, da malandragem, ali era luz total. E as pessoas que frequentavam aquele ambiente eram pessoas artistas, malandros, jogadores, gigolôs, né? E lá tinha muita figura tradicional, igual meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele, era um cara moreno, alto. E esse cidadão, Geraldo Pereira. Geraldo Pereira talvez tenha sido o maior malandro que a Lapa já conheceu até hoje, mas que não se faz muita referência a ele, não. Nem o motivo da morte dele foi o suficiente para ele ficar famoso como o cara que matou esse Geraldo Pereira, ficou. Matou em termos, porque na realidade Madame Satã deu uma galopante em Geraldo Pereira, que já estava com problema de epilético, né? E esse cidadão bateu com a cabeça no meio-fio, deu um ataque e alguns dias depois morreu no hospital. E Madame Satã foi preso por esse crime. Daí então foi para Ilha Grande e nunca mais saiu de lá. Quando teve oportunidade para sair, já não saiu mais. Quem era Madame Satã? Madame Satã era um cidadão que gostava chamava de balão apagado. O cara tomava umas cachaças, dormia, ele ia lá e roubava tudo que o cara tinha, né? E não é esse malandro que se imagina como hoje em dia o folclórico, não, ele era perigoso mesmo. E esse crime do Geraldo Pereira não foi o que mandou ele para cadeia só, não, porque teve outros, eram várias situações, né? Mas uma parte disso tudo aí, meus tios que viveram dentro da Lapa durante muitos anos, no Cais do Porto, na Estiva, contavam também muita história de Madame Satã, né? Madame Satã enfrentava o Socorro Urgente. O Socorro Urgente era ele não enfrentava, ele tentava dialogar e apanhava. Essa que era a grande verdade. Enquanto os outros corriam, ele ainda tentava. E aquilo ali era uma coisa que, quando ele tentava dialogar, o pau quebrava e ficava ruim, porque eles não conversavam, eles batiam, né? Era a polícia especial que tinha no Rio de Janeiro. E Madame Satã, ele tinha umas transformações também, de aquele meio artístico, aquela coisa. Então era uma variedade de transformações que ele mudava o caráter, discriminava, né? E o que acontecia? Ele não aceitava essa coisa e brigava muito por isso. Com a polícia, ele não levava vantagem, mas com os interlocutores que não eram policiais, realmente ele batia muito, né? Porque naquele tempo não se sabia nada de briga, na rua, no Rio de Janeiro, a capoeira que eu comecei a praticar, no largo do Parque Proletário do Caju, que fica uma favela que tinha em frente ao Armazém 31, ali em frente ao Cais do Porto, aonde eu morava na época. Então, com 8 anos, eu comecei a praticar uma capoeira vinculada à realidade da vida. Nós usávamos navalha, usava punhal, né? Sabia usar o porrete. Para que isso? Isso era vinculado à realidade da sua defesa. Você utilizava uma navalha, uma coisa que na mão você ia. Porque a capoeira do Rio de Janeiro não era essa capoeira de hoje, não. Essa capoeira de hoje, ela nem existia. Era uma briga de rua que o cara utilizava na defesa do corpo dele, da vida,
que era muito eficiente. E até hoje, se for utilizar a capoeira de hoje contra um brigão de rua, o cara que aprendeu a se defender naquela briga lá, é complicado. É complicado porque não é uma luta show, não é nada, é uma coisa vinculada à realidade. É vida ou morte. Então essa luta era muito avançada, você tinha que estar com atenção total, porque o seu adversário também usava punhal, também usava navalha. Então você tinha que ter os pés no chão. Geralmente um ficava, né? Então essa era a capoeira do Rio de Janeiro, o que tornou a capoeira do Rio de Janeiro a mais perigosa do Brasil, e a mais objetiva, né? E a gente aprendia nas favelas, nos morros, nos guetos, onde a gente aprendia esse tipo de luta. E tinha a outra luta que era o judô, o karatê, essa coisa toda, mas nós estávamos preparados para qualquer tipo de luta que viesse. Podia vir da forma que quisesse, nós tínhamos uma resposta. E Senhorzinho, né, que ensinava capoeira no Rio de Janeiro, capoeira sem birimbau, sem nada, ele ensinava briga de rua. Tinha um grito de guerra que era tradicional, cai dentro se você for homem. Então a realidade da coisa é essa. Muita figura que ficou folclórica teve seus méritos, né? Mas o tempo vai passando e vão se acrescentando muita coisa. Madame Satã foi um marco da história da malandragem na Lapa. Geraldo Pereira, eu sempre falo em Geraldo Pereira, porque Geraldo Pereira, em 1953, 54, ele tinha um samba que chamava Escurinho. O escurinho é um escurinho direitinho, agora está com uma mania de brigão. Parece praga de madrinha ou uma pumba de alguma escurinha que não teve ingratidão. Isso foi um samba que fez um sucesso no Brasil inteiro. E foi o começo da Bossa Nova. Dessa Bossa Nova que o Brasil girou o mundo inteiro. Então Geraldo Pereira, além de ser um grande malandro da Lapa, foi um dos maiores compositores do Brasil, né? Ele tem uma infinidade de música e foi um gigolô, jogador, né? E covarde também. Porque quando a gente ia engraxar o sapato dele, se sujava, ele dava um bico. Eu tive o grande privilégio de, há uns 30 anos mais ou menos, de me mudar para São Gonçalo. Eu morava na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. E é um morro, mas um morro de elite, né? Mas quando eu comecei a observar a incidência do uso da droga, eu fiquei muito preocupado com meus filhos, que eu já tinha 3 filhos, e nessa preocupação eu comecei a procurar um lugar para morar. Então, Baixada Fluminense, eu conhecia tudo, subúrbio da Central, Leopoldina, conhecia tudo. Aí um acaso me trouxe a São Gonçalo. Chegando em São Gonçalo, eu fiquei encantado com um tipo provincial. Aqui aquele estilo de vida ainda de uma província, uma coisa, um povo lento, aquele povo pacato. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, parece que eu regredi no tempo. Eu estou vivendo aqui no Rio Antigo ainda, apesar dessa velocidade de evolução, eu fiquei encantado. Aí, chegando num bairro que chama Alcântara, eu procurei um cidadão, um corretor, né, tomando uma cerveja no bairro, conversei com um cara do bar, e eu perguntei pelo corretor e ele mandou que eu procurasse um cidadão. Eu fui. Chegando lá, esse cidadão muito simpático me levou nos lugares e eu acabei comprando um terreno com um barraco de madeira, né? Aí eu convidei a minha esposa para conhecer, ela falou, para onde você for, te acompanho. Eu falei, então tá pronto. Então nós vamos morar agora em São Gonçalo, isso há 30 anos atrás. E aqui vivendo, eu comecei a fazer alguns trabalhos social com as crianças, futebol e outras coisas para melhorar e pôr na garotada. Um belo dia meu filho mais novo falou, papai, eu vou treinar capoeira. Eu falei, você sabe o que é capoeira? Né? Porque eu deduzi que a capoeira que eu fosse treinar seria minha capoeira, né? Que já estava guardadinha lá no baú, para usos especiais, né? Aí eu falei, rapaz, você vai treinar capoeira, você sabe o que é capoeira? Rapaz, eu só quero treinar capoeira, você gosta de karatê, judô, não quero isso não. Então tá bom, você escolheu, você vai treinar onde? Na academia Estrelada. Estrelada,
com o mestre Boca, eu não conhecia o mestre Boca. Aí eu fui lá ver a tal capoeira, sentado olhando eles treinar, eu até comentei com um amigo que estava do lado, eu falei, isso não é capoeira, isso aí é uma brincadeira. Capoeira é um troço muito violento, muito perigoso. Essa capoeira aí, isso não é capoeira, isso é uma coisa muito simples. Ele saiu, ele pode treinar à vontade. E eu acompanhando o treino dele, o mestre falou, por que você não treina, velho, também? Eu falei, é uma boa ideia. Aí comecei a treinar capoeira junto com eles ali, com o meu filho mais novo, que hoje na capoeira tem o nome de bananeiro, no capoeirão, um jogador de capoeira, já nasceu capoeirista. A minha família tem capoeira durante um período de 100 anos pra cá. Né? E aí eu comecei a treinar essa capoeira e fui treinando, meus 3 filhos participou da capoeira, foram até a corda verde e amarelo e tal. E sabe como é que é adolescente? Aí eles saíram, eu continuei.